que Jesus possa estar com todos vocês. Platão, que foi um filósofo grego, que possivelmente tenha nascido no século 427 a.C. e desencarnou em 347 a.C., tão jovem. Esse filósofo grego disse: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que quem a sofre. A pessoa parece que não sente remorso, às vezes aparentemente sente até alegria, mas chega a hora de você usar o arquivo da mente. Então, aí sim, você vai ver o quanto errou. Casos que a vida conta, com Shirlene Soares Campos. Olha, hoje nós vamos falar sobre problemas obsessíveis, porque estamos tendo muitas dores acrescidas às dores da pandemia. Muitos não resistem, outros sofrem tanto que não permite que aquele que desencarnou possa ser auxiliado e permanece com os estertores do Covid nas camas, na sala. É preciso compreender a vida e a morte. A doutrina espírita estabelece a conexão que existe entre a obsessão e o suicídio mediante a ascendência que certos espíritos logram ter sobre as suas vítimas, causando-lhes incontáveis dificuldades. Se o espírito reencarnante sentir afinidade com forças mentais do grupo espiritual dissonante que o acompanha, causará transtornos para si mesmo e para os seus familiares. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ele alerta para o assédio desses espíritos perseguidores que sugestionam suas vítimas a cometerem um ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam suicídio. Apesar disso, sucumbem, uma vez que, deseducado da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental, cujo acesso permitiram através da fraqueza dos pensamentos, das decepções. Esses suicídios, levados a efeito por influências obsessivas, apresentam certa parcela de atenuante para as vítimas e grave responsabilidade para os que a motivaram. No livro
Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, vocês poderão ter maiores explicações sobre esses fatos. Porque os espíritos, respondendo esses algozes perante a justiça divina pela crueldade cometida contra os seus adversários, eles respondem também de maneira dolorosa. Intriga-nos sem dúvida que essa situação possa ocorrer com crianças e jovens. A análise feita por Allan Kardec, a resposta dada pelos espíritos superiores à questão 199 em O Livro dos Espíritos, esclarece-nos sobre o problema. Diz o codificador: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassino. Não obstante os bons exemplos que todos os lados se lhes dão, conclui Kardec, na mesma nota, que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo então por efeito de sua inferioridade. Essas crianças geralmente manifestam comportamentos desequilibrados como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual que apresentam em aprender, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais em forma de afeto, compreensão, providências terapêuticas adequadas para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. O espírito Bezerra de Menezes alerta-nos para o fato de que determinados espíritos encarnados na fase infantil sofrem processos seríssimos de obsessão, culminando em tragédias como suicídio na idade adulta. É o caso de Leonel, que ele cita no livro Drama da Obsessão, que eu indiquei para vocês lerem, que sofria pressão de inimigos invisíveis, curvando-se a essa influência nefasta ao longo da sua existência, tornando-se irremediável a sua decisão de autocídio. As anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida de Leonel. Dr. Bezerra transcreve no livro Dramas da Obsessão desde a infância. Durante esse período em que geralmente a criança é graciosa, gentil, passiva às disciplinas educativas, a dita personagem mostrava-se avessa aos próprios carinhos maternos, preferindo rebelar-se contra toda e qualquer modalidade de correção imposta pelos pais e também pelos mestres na escola em que frequentava, e repelindo conselhos e advertências que visavam a orientá-la para bons princípios. Demorar
a instruir-se nas escolas, onde tentava o curso primário, o ensino fundamental, queixando-se de constantes depressões e frequentemente tornando-se presa de violentas dores de cabeça que o arrastava a crise de desespero impróprias de uma criança. Dificilmente concordava em ingerir os comprimidos receitados pelo médico da família, o qual se abalava às vezes altas horas da noite, solicitado por alguém da família, que procurava cheio de aflição. Em presença deste médico, negava-se a deixar-se auscultar, embora sofresse. E colérico e vermelho, como se uma apoplexia estivesse iminente, os olhos injetados de sangue pela violência das dores de cabeça que sofria, não só entrava a insultar o médico, expulsando de casa, como se metia debaixo das camas, dos sofás e das mesas, desfeito em choro histérico, ou preso de gargalhadas suspeitas. E tanta força empregava quando os citados móveis, debaixo dos quais se metia, que os levantava as costas e virava-os, não raro, de pernas para o ar, escandalizando os familiares e também o médico, que habitualmente aconselhava seus pais, pois que em tudo aquilo, no seu modo de entender, existia também alta percentagem de má educação e rebeldia que estavam a requisitar severa e imediata correção. De outras vezes, verdadeiramente possesso pelas entidades trevosas do invisível, quebrava os consolos e aparadores de sua mãe e as porcelanas existentes nos armários onde se guardava a louça da casa. Quebrava espelho, vidraças. Tais eram os desatinos que sobrevinham dentro do lar, daí derivados que, desesperado, seu pai saía para a rua, às vezes a horas adiantadas da noite, receioso de espancá-lo e matá-lo sob a cólera porque se sentia invadir, enquanto sua mãe caía com ataques nervosos de suma gravidade, após o que ele próprio, Aníbal, caía em prostração surpreendente, abatido e sonolento para avançar pela noite adentro, preso de pesadelos terríveis, durante os quais se sentia envolvido em chamas no centro de uma fogueira imensa ou encarcerado em prisões infectas, torturado por azorragues e mil outras impressões que a custo se dissiparam. O espírito de Leonel, não obstante ter atingido a puberdade, diminuiu suas crises psíquicas, oferecendo possibilidades de cura para o seu doloroso problema e trilhando outros caminhos numa nova trajetória em seu destino. Seus pais e familiares, porém, indiferente dos assuntos espirituais, conservando-se quase materialistas, não cogitaram de nenhum tratamento que efetivamente o libertasse do assédio intermitente dos obsessores. No entanto, o encaminharam para um
espírita que tentou aconselhá-lo afetuosamente, atraindo, mas sem sucesso, pois Leonel tinha aversão por todos os ensinamentos religiosos, afastando-se rapidamente e sendo avaliado como um jovem incorrigível e de má índole. Por isso é que o Espiritismo é a doutrina da bênção, da renovação, da escola moral, que nos esclarece as consequências de nossas dores, nossos sofrimentos, mas também nos dá equilíbrio diante dos ataques das sombras a que todas as criaturas estão sujeitas. Muitas pessoas acham, não, eu sou perfeito, eu não sofro influência, e criticam aqueles que estão, às vezes, submetidos a uma perseguição que os faz sofrer tanto. Mas eles, na sua ignorância, diante da verdade, que rebatem, que negam, também irão resgatar de uma forma ou de outra a sua negligência por não ajudar aqueles que sofrem. Deus nos mandou permanecer na terra, mão na mão, segurando o fraco, o oprimido, o desfalecente, o doente. Aonde é a nossa piedade? Aonde nossa lei do amor? Portanto, meus irmãos, Dr. Bezerra sempre nos trazer as histórias de vidas que ele observou e a vida no além de tantos espíritos que sofrem as consequências da sua passagem pela terra. Que Jesus, na sua infinita bênção, possa nos proteger. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.